aí, galerinha da primeira série, tudo jóia com vocês? Bora lá para mais uma aulinha de matemática aqui com a professora Neumar? Vamos? Então, me acompanhe. Olha só, o objetivo da nossa aula é o quê? Determinar o zero de uma função quadrática, utilizando uma fórmula resolutiva. Isso mesmo. Você lembra qual que é a fórmula que nós utilizamos para resolver uma equação do segundo grau? Respondeu aí? Fórmula de Bhaskara? Isso mesmo. Para resolver equações do segundo grau utilizando uma fórmula, qual é a fórmula de Bhaskara? Belezinha? Então vamos lá. Olha só. Então pensem um pouquinho aí. Olha lá. Você lembra o que significa o zero de uma função? E como que podemos determinar o zero de uma função quadrática? Como será? O que isso significa? No gráfico, o que isso pode significar? Então, vamos estudar um pouquinho sobre isso, tá? Então, vamos lembrar um pouquinho. O x é o zero ou é a raiz, tá? Quando a gente tem lá uma função f de x igual a zero. Então, o valor de x que nós encontrarmos nessa função, né? E quando ela dá zero, vai ser o quê? Exatamente o zero da função, tá? Então, é raiz ou zero de uma função, é o valor do seu domínio, cuja imagem vai ser zero, tá bom? Então, vamos lá. Olha só, observem aqui com a professora. Se o gráfico de uma função f tem um ponto ali no eixo x, tá? Ali no eixo x, então esse ponto, ele tem uma ordenada nula. Isso mesmo. Logo, a abscissa dele é raiz. O que isso quer dizer? Quando a gente tem exatamente aquele ponto ali no eixo x, que é esse eixo horizontal, quando o ponto está bem em cima do eixo, então eles são as raízes. Isso mesmo. Porque aqui, nesse caso, o y ele vai ser zero, tá bom? A imagem dele vai ser zero, porque a imagem, né, ela é o eixo y, né? Tá? E o domínio é o eixo x, tá bom? Então, vamos lá. Então, o zero de uma função é a raiz da equação que é usada para a fórmula f de x igual a zero, tá bom? Então, no caso da função quadrática, nós vamos ter o quê? Nós vamos igualar essa função, essa equação igual a zero, e o valor de x que a gente encontrar é o que a gente vai chamar de zero da função, tá bom? Então, vamos lá. Olha só. Então, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, tá joia? Então, bora lá. E qual que é essa fórmula mesmo? A professora já falou que é a fórmula de Bhaskara e ela pode ser utilizada de duas formas. Uma forma mais geral, né, que a gente junta todas essas informações numa fórmula só, ou com o cálculo do discriminante. Quem que é o discriminante? É o cálculo do delta, tá? Então, essa primeira fórmula, né, que a professora colocou aqui, ela está de uma forma mais geral. Então, é x igual a menos b, mais ou menos, a raiz quadrada de b elevado ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Tudo isso divididos por 2 vezes o a. Ou, primeiro a gente calcula o delta, que é o b ao quadrado menos 4ac, que é exatamente o que está dentro lá da raiz, e utilizamos essa fórmula aqui, menos b, mais ou menos a raiz quadrada ali de delta, né, que a gente chama também de discriminante, divididos por 2 vezes o a. São duas formas de calcular, mas que chegará no mesmo resultado, tá bom? Beleza? Pode usar qualquer uma delas. Então, vamos praticar um pouquinho? Olha só. Os 180 alunos da Escola Estadual Boa Esperança estão dispostos de forma retangular em filas, de tal modo que o número de alunos de cada fila supera em 8 o número de filas. Quantos alunos há em cada fila? Que desafio, hein, professora? Mas a professora vai dar um tempinho para vocês, eu já retorno aqui para a gente verificar isso, tá bom?
E aí, galerinha, vamos fazer a correção desse exercício? Então, venham comigo, olha só, né? Então, o que que a gente tem aqui? A gente tem lá os 180 alunos que eles vão estar dispostos, né, numa área. E a gente sabe que, né, a gente chamou as filas ali de X e a gente tem aqui no enunciado que, né, cada fila supera em 8 o número de filas. Então, cada fila supera em 8, X mais 8. Para encontrar a quantidade, né, que nós queremos, quantos alunos há em cada fila, nós vamos calcular essa área, tá? Como que a gente calcula a área? A gente multiplica, né, comprimento vezes a largura. Então, X mais 8 vezes X, tá bom? Então, vamos fazer essa multiplicação e vamos igualar aqui a quantidade de alunos, né, que nós temos ali, que é 180 alunos, tá bom? Então, para resolver isso, nós vamos utilizar a propriedade distributiva, tá bom? Da multiplicação. Então, nós temos aqui x, ele vai estar aqui na frente do parênteses, ele vai multiplicar todos os elementos que estão dentro do parênteses. Então, vai ficar x vezes x e x vezes 8, tá bom? Tudo isso igual a 180, tá? Então, como que a gente faz isso? Ó, observe aqui comigo. X vezes x é x ao quadrado. X vezes 8 é 8x, e tudo isso igual a 180, beleza? Então, agora nós temos uma equação do segundo grau. Nós temos um x ao quadrado mais 8x, organizando ela, pegamos o 180 e passamos para o outro lado da igualdade, ficou menos 180, tudo isso igual a zero. Agora, para resolver, nós temos que utilizar a fórmula de Bhaskara, tá bom? Para fazer isso, então, vamos primeiro começar encontrando os coeficientes. O A, que é igual a 1, o B, que é igual a 8, que é quem acompanha o x ali, e o termo que está sozinho, sem x, ele é o C, menos 180, tá bom? Então, encontrando o A, B e C, nós vamos substituir lá na fórmula de Bhaskara. Vamos calcular utilizando o discriminante aqui, que é o delta. Então, primeiro vamos encontrar o delta, b ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, nós vamos pegar esses valores da nossa equação A, o B e o C e vamos substituir nela, tá bom? Então, vai ficar 8 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 180. Substituímos os valores de B, o de A e o de C, tá bom? Então, 8 elevado ao quadrado é o quê? 8 vezes 8, que é 64. Aí vai ficar menos 4 vezes 1 é menos 4. Menos 4 vezes menos 180 é 720, isso mesmo. Então, nós temos que, somando, né, 64 mais 720, o delta é igual a 784, tá bom? Agora, ainda não acabou. A gente tem que ir lá e substituir na continuação da fórmula, né, para encontrar o x' e o x duas linhas, ou x1 e x2, tá bom? Então, aqui a gente tem, olha só, x igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o a. Então, nós já encontramos o delta, agora nós já conseguimos calcular. Só substituir. Menos 8, mais ou menos a raiz quadrada de 784, que foi o valor de delta que nós encontramos, divididos por 2 vezes o a, que o a é 1, né? Agora, nós vamos encontrar dois valores. E lembre-se que na equação do segundo grau, nós temos duas respostas, tá bom? Beleza? Sempre duas respostas. E olha só, analisem aqui comigo. Nós vamos fazer lá menos 8 mais 28. Por que 28, professora? Porque 28 é exatamente a raiz quadrada de 784. E por que o mais? Observe que na fórmula nós temos mais ou menos. Nós vamos fazer isso para o mais e para o menos, tá? Assim que a gente encontra os dois valores. Então, vai ficar menos 8 mais 28 divididos por 2. Menos 8 mais 28 é 20, divididos por 2, 10. Né? E menos 8 menos 28 é menos 36, divididos por 2 é menos 18, tá bom? Mas nesse caso, nós vamos desconsiderar o menos 18, porque o menos 18, ele não traz uma informação, né, que nos ajude. Nós precisamos de um número, né, de um número positivo, porque nós queremos encontrar uma quantidade ali, né, de filas, tá? Então, para saber essa quantidade de filas, né, que nós temos, x é igual a 10, é o que nós encontramos. Mas quantos alunos há em cada fila? Então, a gente vem aqui e substitui, né? Tem x
mais 8, que é a quantidade de alunos, vai ficar 10 mais 8, que é igual a 18. Muito bem, tá bom? Então, nós temos 18 alunos em cada fila, viu só? Então, no comecinho, essa resolução da fórmula pode ser um pouquinho demorada, mas depois que vocês acostumam, isso vai embora, tá? Bora praticar mais um pouquinho? Então, vamos lá. Uma pequena indústria produz por dia X unidades de determinado produto. Se X unidades são produzidas a cada dia, o custo total em reais da produção diária é igual a x ao quadrado menos 20x mais 36. Ao participar de um evento beneficente, produziu esse mesmo produto a custo zero. Qual é a quantidade de produtos que deveria ser produzido para que, conforme essa função, não houvesse custo? Olha só, uma aplicação aí da equação do segundo grau, de uma função. Então, a professora vai dar um tempinho para vocês pensarem, tentarem fazer o exercício. Eu já retomo aqui para a gente fazer a correção, tá joia? E aí, galerinha, prontinhos para esse desafio? Então, me acompanhem, olha só. O que nós temos aqui? Para não ter custo, então o nosso custo de x ele tem que ser igual a zero, Não tem custo, é isso que a gente, olha lá a pergunta. Qual é a quantidade de produtos que deveria ser produzida para que, conforme essa função, não houvesse custos, tá? Então, a gente tem que encontrar a quantidade x de produtos, Então, nós vamos ter que igualar essa nossa equação aqui a zero, então, o custo de x igual a zero, e resolver utilizando, nesse caso, nós vamos utilizar a fórmula, tá bom? Então, bora lá com a professora, olha só, primeiro passo, encontra os coeficientes. Quem que é os coeficientes aqui nessa equação? Então, eu tenho lá que o a é igual a 1, que é quem acompanha o x ao quadrado, o b é igual a menos 20, que é quem acompanha o x, e o c é aquele que está sozinho, que não tem nenhum x, tá vendo? É o 36, tá? Sempre vai ser nessa ordem, tá? Aí nós temos o quê? Vamos encontrar o valor do delta, tá bom? Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Essa é a fórmula do delta. Então, nós vamos substituir esses valores que nós encontramos. Então, o b é menos 20. Então, menos 20 elevado ao quadrado. Menos 4 vezes a vezes o c, que o c é 36, e o a é 1. Então, nós temos lá que menos 20 elevado ao quadrado é 400. Menos, 4 vezes 1 vezes 36 é 144, tá? Então, o nosso delta vai ser igual a 256. Agora, nós temos que pegar esse valor do delta e ir lá para a fórmula, para a gente poder encontrar o x', e o x duas linhas, ou x1 e x2, a gente pode chamar assim também,
tá? Então, vamos lá para a fórmula, nós temos lá, né, que menos, né, que é menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, sobre 2 vezes o a. Então, substituindo esses valores, nós temos lá, né, que vai ficar 20, mais ou menos a raiz quadrada de 256 é 16, porque 16 vezes 16 é 256, tá bom? E dividimos isso por 2, só a substituição da fórmula, tá? Aí, agora, nós vamos encontrar o x' e o x duas linhas. Então, o x' nós temos lá 20 mais 16, vamos utilizar para o sinalzinho de mais, divididos por 2. Então, nós temos 36 divididos por 2, que é igual a 18. E o x duas linhas, nós temos que é 20 menos 16, né, divididos por 2. Então, vai ficar 4 divididos por 2, que é igual a 2. Tá? Então, nós encontramos o x' e o x duas linhas utilizando a fórmula, tá bom? Então, olha só como que nós podemos concluir isso. Para o custo zero, a produção deve ser de 2 ou 18 unidades deste produto. Exatamente. Então, essa solução que nós encontramos, ela nos diz quando que nós teremos ali o custo zero. Quando for na produção de 2 ou 2, né, ou 18 produtos. Beleza? Então, é isso mesmo, tá bom? Então, se a gente substituir o 2 ou o 18 ali na nossa função, nós também vamos encontrar que esse custo é zero, tá? Então, gente, bora praticar mais um pouquinho? Vamos lá? Então, aqui nós temos um exercício adaptado, tá bom? Prestem bastante atenção aí. Um objeto é lançado verticalmente para cima, de forma que a altura alcançada h, medida em metros, e o tempo decorrido após o lançamento t, né, medido em segundos, estão relacionados pela equação. Então, nós temos aqui uma equação, tá bom? Então, nós temos lá h, olha só, menos 120t mais 5t ao quadrado igual a zero. Olha só, né? Temos uma equação aqui que a gente precisa meio que até reorganizá-la, né? E considerando que, né, o h é igual a zero e o t é igual a zero no instante do lançamento, então o tempo decorrido desde o lançamento até alcançar a altura máxima, né, e a altura máxima, ela será atingida, né, qual que será a altura máxima aí que será atingida? A gente considerando isso. O que vocês acham, né? Lembrando que, né, a professora colocou aqui, ó, h menos 120t mais 5t ao quadrado igual a zero. E a gente tem essas informações aqui, que h igual a zero e t igual a zero. E no instante do lançamento, então o tempo decorrido desde o lançamento até alcançar a altura máxima, a altura que será atingida. Qual que será essa altura? Qual será essa altura atingida? Então, vou dar um tempinho para vocês pensarem, a professora já retoma aqui para fazer a correção.
E aí, galerinha, vamos lá? Vamos discutir esse exercício aqui com a professora? Então, vamos lá, olha só. Então, o que que a gente tem? Vamos encontrar os pontos em que h é igual a zero, né? Então, nós temos lá o h igual a zero, tá? Então, vamos encontrar esses pontos. Fazendo aqui com a professora, do modo que a gente já vinha fazendo aqui no decorrer, né, do estudo de hoje, então nós vamos encontrar o valor de delta. Então, nós temos lá delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Aí, nós temos que o a é igual a menos 1, o b é igual a 24 e o c seria quem estivesse ali sozinho, mas não tem ninguém, então é zero, tá? Vamos substituir isso ali na fórmula do delta. Nós temos b ao quadrado, que é 24 elevado ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes o zero, tá? Então, vai ficar 576, por quê? 24 ao quadrado é 576, mais zero. Temos uma multiplicação ali por zero, zera tudo. Então, nós temos que o delta é igual a 576, tá bom? Substituindo novamente lá na fórmula que a gente tem, né, o que que a gente vai fazer? A gente vai substituir o valor de delta utilizando também os coeficientes, né, o a, o b e o c. Então, nós temos lá, né, que menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o a. Substituindo o delta ali, nós temos o quê? Raiz quadrada de 576, o menos b, menos 24 e 2 vezes o 1, né, que é menos 1 nesse caso. Então, vamos encontrar para x', nós temos que vai ficar ali 0 divididos por menos 2, que vai dar 0. E nós temos para x duas linhas, menos 48 divididos por menos 2, que é igual a 24, tá bom? Então, nós encontramos esses resultados, então, nós vamos considerar o quê? O tempo de 24 segundos, tá joia? Normalmente, quando dá dois valores, nós temos que interpretar isso também, tá bom, pessoal? Então, substituindo isso lá na fórmula, nós voltamos lá na fórmula e vamos substituir esse valor que nós encontramos aqui, né, de 24, e nós vamos ter o quê? Que a altura ela vai chegar ali a 720 metros, tá? Então, portanto, a altura máxima é 720 metros e o tempo gasto para alcançá-la é de 12 segundos, tá bom? Beleza? Então, o que que nós estudamos hoje? O zero, a raiz da função, e também determinamos os zeros utilizando o quê? A fórmula de Bhaskara, isso mesmo. Então, pratiquem bastante e até logo!